Fala, galera! Beleza? Hoje a gente vai falar dos fundamentos de uma venda. Fundamentos de uma venda. Isso é algo bacana. Para quê? Para que vocês tenham uma sequência melhor na hora da venda, para que vocês tenham uma conversão melhor na hora da venda, tá? Então, alguma das coisas que tem dentro de uma venda, por exemplo, é o sete passos. A venda ela tem uma estrutura, né? Aqui na Skill Hub a gente usa um método CIA e dentro do método CIA tem algo implementado que é o sete passos. Que a gente vai explicar em outras aulas ali, vai entrar mais a fundo, mas passando assim, de forma bem leve, né? Elas são constituídas por sete passos: apresentação, conexão, TI, que é a decisão imediata, solução, que é onde você apresenta o seu produto, o seu serviço, fechamentos, referidos e validação. Né? A apresentação é apresentar você e a empresa que você trabalha, né? Ou a empresa que você está falando. Conexão é você conectar com o cliente. Decisão imediata é você tirar um talvez ali do final, é você trazer o cliente para tomar uma decisão para agora, né? Um cliente que não... Nada de vou pensar, talvez vou falar depois e tudo mais. Solução é quando você fala ali do produto ou serviço que você está ofertando, né? Mas com foco em trazer uma solução de como esse produto resolve um problema do cliente, né? Fechamento é a hora de falar de valores e formas de pagamento. Referidos, que é quando a gente sempre pega ali alguma recomendação do cliente e tudo mais. E a validação, que é quando o cliente já faz o aviso ali que a gente vai entrar em contato com ele, né? Então, essa base das sete vendas é muito importante para que você tenha algum tipo de resultado, beleza? Então, a gente vai elaborar esses sete passos em algumas outras aulas, né? A gente vai destrinchar cada passo desse, para a gente poder falar e mais a fundo sobre isso, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho superficialmente, aqui só para vocês terem uma base, tá? Então, sete passos é uma das coisas no fundamento de uma venda. Agora, uma outra coisa de um fundamento de vendas que a gente tem que ter é a postura e a mentalidade. Um vendedor, ele precisa ter postura na hora de uma venda, ele precisa ter uma mentalidade boa, né? Então, mentalidade, vamos falar um pouquinho disso, que é a mentalidade positiva, né? Você tem que trazer uma positividade ali no momento, na hora de você falar. A sua mente tem que ser uma mente que vá para uma venda focada em trazer uma conversão. Não é atender por atender. Tem sempre a diferença, a gente vai falar também em outras aulas, que é a diferença do vendedor consultivo e o vendedor atendente. Vendedor atendente, só para vocês terem uma ideia da mentalidade, como é totalmente diferente, o atendente é aquele negócio que cai o lead ali, ele. Qual que é o valor? Tanto. Como é que funciona? Tanto. Na verdade, quem comanda toda ligação, ou toda apresentação, ou todo atendimento ali, se for no presencial, é o cliente. Só que, na verdade, o vendedor consultivo, que é um vendedor que tem um impacto maior, ele comanda a ligação. Mas para isso ele tem que ter uma mentalidade positiva. Ele tem que ser aberto a trazer soluções das quais tragam retorno. Então, é muito importante que o vendedor ele tenha uma mentalidade melhor. Junto com isso, ele vai precisar de uma postura profissional. Quando a gente fala de uma postura profissional, eu não estou falando de algo muito formal, até porque hoje em dia, né, as coisas estão sendo muito rápidas na evolução. Falei, inclusive, com o meu time essa semana. Falei, cara, você cria uma estratégia de vendas hoje, na semana que vem ela já está obsoleta. Ela já passou, ela já não está valendo tanto, não tem tanta importância como antes, já não resolve tanto problema. Essa semana mesmo, né? Eu fiz, essa semana não, semana passada eu fiz o cliente oculto numa empresa e, cara, o cara que me entendeu, um jovem ali de 26 anos, cheio de gírias, me falando várias coisas ali, coisas que há algum tempo, né, antes era inviável pensar nisso. Uma pessoa falar de forma informal numa call, né? Que foi através de uma call que eu fiz com um cara ali numa reunião. Cara, um rapaz que deveria ter ali seus 26 anos, mais ou menos, e totalmente descontraído, várias gírias, vários modos de falar. E isso era impensável antigamente. Mas ainda assim, o rapaz ainda tinha muita postura profissional.
com técnicas de vendas claras, porque eu sei, porque é o que a gente estrutura aqui dentro da Skill Hub. Ou seja, uma postura profissional é você seguir algumas bases, como a gente falou, dos 7 passos, por exemplo, de uma venda. Ele seguiu ali, ele trouxe para mim para tomar uma decisão imediata. Eu falei até com ele ali, ó, cara, eu vou analisar essa proposta aí e tal. Ele não, me trazendo uma solução para aquele momento, que é super importante, porque cai de fato uma efetividade quando você deixa para depois, tá? Então cai sim uma efetividade muito grande quando você deixa para depois. Então ele estava tendo uma postura profissional, obviamente, bem vestido, num local adequado, né? Como também num presencial, é sempre bom, pô, você ter uma postura profissional. É sempre bom, pô, você não tá com uma roupa rasgada, você tá com um hálito bacana, você usar um perfume, por exemplo. Essa postura profissional vai trazer outras coisas, que é uma confiança em você. Porque quando você tem uma postura e uma mentalidade correta, quando você fala bem, as pessoas passam a ter uma certa confiança em você. E isso, pode ter certeza, vai influenciar totalmente na decisão no final. Porque quando você fala muito bem, quando você tem uma postura, quando o cliente entende que você tem uma mentalidade diferente dos demais, você pode ter certeza que o cliente ele acaba trazendo uma confiança na hora da tomada de decisão dele. Por exemplo, muitas vezes que eu faço venda, é muito comum, por exemplo, o cliente me perguntar minha opinião. E eu sou um cara que ele não conhece. Mas ali no decorrer da apresentação, no decorrer da conversa, eu consegui com uma postura adequada, com uma voz adequada, com a roupa adequada, no local adequado, eu consegui trazer um certo nível de confiança para ele. E isso é total. Quando eu passo a minha visão para ele no final da ligação, ou no final da reunião, ou numa apresentação presencial, é muito comum eu ter muita influência na decisão dele. Ele me abrir ali muitas das coisas que ele está pensando para aquele negócio, e de fato eu consegui com ele ali trazer um retorno, entende? Então, quando a gente fala que a postura e a mentalidade ela traz realmente, ela pertence ao fundamento de uma venda, é disso que a gente está falando. De uma mentalidade positiva, né? De uma pessoa que está ali disposta e que está com fato na confiança que aquela conversa vai ser convertida numa venda, né? E a postura, né? Pô, você imagina um cara for vender um apartamento, um corretor de imóvel vender um apartamento, o cara com a gravata frouxa, o cara com a roupa meio escorraçada, entende? Isso vai trazer, de fato, uma desconfiança do potencial cliente. Total. Então, você tem que entender, de fato, o produto que você vende, tudo que você faz, para gerar uma certa confiança. Eu lembro, eu posso fazer uma passagem para mim, eu fui comprar um negócio uma vez e, cara, o vendedor tava com mau hálito. Acho que já passaram por isso, né? Alguma vez na vida. E, ó, às vezes pode ser saúde, que não impede, e às vezes pode ser, às vezes, falta de cuidado mesmo. Independente de qualquer um dos dois, isso vai influenciar, porque eu passei o momento todo tão incomodado com aquilo que eu nem prestava atenção direito no que ele estava falando, entende? Então, isso é super importante, cabelo bem cortado, sempre uma barba feita, para os homens, as mulheres sempre bem alinhada. Então, isso tudo ajuda na postura na hora da decisão. Sua imagem pessoal ajuda bastante na hora da venda, muito na hora da venda. Então, tome cuidado, né, de não usar uma roupa esgarçada, uma roupa rasgada, se for um atendimento presencial, até online mesmo. Então, tenha de fato isso de ver sua imagem pessoal como é que tá, de ver a sua mentalidade como é que tá, para você ser uma pessoa interessante. Que só assim você vai criar uma outra parte aqui dos fundamentos da venda, que é a conexão com o cliente. Então você precisa ser genuíno.
sabe? Você precisa, de fato, trazer uma genuinidade que o cliente fortaleça aquela confiança que a gente falou ali no início. Você precisa trazer uma certa... ser genuíno, ele precisa entender de você que você está sendo de verdade. Buscar entender o cliente. Será que o cliente que você está conversando, que você está apresentando, ele de fato precisa da sua solução? E o que mais tem é vendedor que vende a todo custo. Isso é ruim demais. Porque às vezes você pega um cliente de nível de consciência baixo. Vai te dar dor de cabeça, vai te dar um cancelamento, vai te dar uma troca, vai reclamar do seu produto. Quando eu pego um cliente de consciência baixa aqui, que eu vejo que ele não é o meu cliente, eu sou muito honesto e sincero com ele e falo: Fulano, eu até quero te ajudar, mas você ainda não é um cliente para o meu produto. E eu ajudo de bom grado. E muitas das vezes, o que que isso me retorna? Uma indicação de um cliente que é um cliente para o meu ecossistema. Então, é mais fácil você ser genuíno com aquele cliente, entender se ele realmente é um cliente do seu produto, e se ele não for, tá tudo bem. Pega uma recomendação dele, atende ele bem, soluciona algum tipo de problema que ele possa ter naquele momento, e às vezes ele não é um cliente do seu produto, mas pega uma recomendação com ele. Porque se ele tiver, aprenda uma coisa, isso a gente vai aprender nas outras aulas ali. Um cliente, mesmo ter comprado. Eu tenho hoje, dentro do meu ecossistema, que já movimentamos, alguns milhares, né, de reais aqui com clientes que não compraram. Mas por quê? O atendimento foi bom. Porque quando o atendimento é bom, o cliente ou o possível cliente, ele vai te recomendar para outras pessoas. Então, a missão numa venda é você se tornar minimamente amigo de quem você está falando. E quando a gente fala de se tornar amigo, eu sempre falo com o meu time, falo, ó, hoje é dia de fazer amizade. Hoje é dia de fazer amigos. Por que que hoje é dia de fazer amigos? Porque é super importante você criar um nível de amizade mínima com o cliente quando você vai atendê-lo. É isso que possibilita ele abrir as portas da negociação. Então, eu sempre falo, ó, hoje é sabadão, hoje é feriado, meu time está trabalhando, a galera está trabalhando. Ah, Real, mas não é feriado? Tá, mas ninguém deixou de sonhar hoje. Hoje vai ter gente comprando e gente vendendo. Você só precisa saber quem que você vai ser. Você vai ser a pessoa que compra ou a pessoa que vende? Sabadão, feriado? Então, o que que a gente tem que trazer aqui? A gente precisa saber que a gente precisa se tornar minimamente um amigo do cliente, tá? Mas para tudo isso, exige agora um outro ponto que a gente vai falar, que é preparo e domínio. Você precisa ter conhecimento do seu produto ou do seu serviço. Então, é muito importante que você estude o produto ou o serviço que você que você vai vender. Real, eu preciso consumir um produto? Não. Eu vendi inglês e não faço inglês fluente. Nem todo vendedor de Porsche e Ferrari tem uma Porsche e uma Ferrari na garagem. Você não precisa ser assiduamente consumidor do produto. Obviamente, se você for, vai ajudar mais. Isso aí, sem dúvida. Se você consumir o produto, vai ajudar mais na hora da venda, mas não é uma realidade. Mas agora, conhecer o produto ou serviço que você vende, aí sim, isso tem total importância. Você precisa estudar, né? Que é para você poder ter um domínio daquilo ali. Você estuda. Qual foi a última vez que você estudou seu produto? Ah, real, tem meses, eu já conheço o produto na hora. Você senta para estudar seu produto? Não, tá errado. Eu estudo meu produto uma vez por semana. Eu tenho um dia na semana só para estudar meu produto. Por quê? É estudando meu produto que eu vejo outros produtos, vejo outras formas de produtos, melhorias de produto. Então, você precisa estudar seu produto, seu serviço.
Você precisa ter conhecimento de mercado. Você conhece o mercado que você está introduzido? Você estuda o mercado que você está introduzido? Ah, eu conheço. Mas tá, você estuda quanto? Será que você estuda constantemente? Eu estudo constantemente. Você precisa estudar constantemente o mercado, porque o mercado de hoje é diferente do mercado do mês passado. O que foi o mercado do mês passado já mudou completamente. Não é a mesma coisa mais. O mercado do mês passado é um outro mercado e esse mercado é um outro mercado. E outra, vai ser um mercado diferente do mês que vem. Completamente um mercado diferente do mês que vem. Então, se faz mais de 2 meses que você estudou seu mercado, quero te falar que você está obsoleto já. Está começando a ficar obsoleto. Por que que as grandes empresas quebram? Porque não estudam o mercado. É muito comum hoje no nosso hub, hoje, depois de ter alguns negócios, ter introduzido negócio, ser mentor de vários empresários, eu vejo que uma das coisas que mais quebra nos empresários é, obviamente, a mentalidade e o estudo de mercado. São empresários, empresas, pessoas que acabam ficando engessadas. Ah, mas eu atendo assim há 5 anos. Talvez é por isso que seu rendimento está caindo. Tem 5 anos que você não está sendo atualizado. Então, o mercado ele muda constantemente. Cara, o mercado é absurdo. É um absurdo. Você cria uma estratégia e depois ele muda. Ah, o mercado estava usando muito e-mail marketing, acabou. Social selling mudou, aí agora SDR mudou e, cara, toda semana tem uma novidade diferente, cara. Falei esses dias, pô, tem algumas pessoas aqui dentro que é CLT, cara, acabou. Ah, o CLT ele tem a carga horária de 8 às 18. Eu sei, mas o CLT que não estuda após as 18 para o produto, para o mercado, ele vai ser substituído por outro CLT que entrega muito mais. E isso, não estou falando do mecanismo do CLT, não. Qualquer tipo de vendedor e qualquer tipo de empresa. Porque a Amazon antigamente era um mecanismo de compra. Hoje a Amazon é restaurante, a Amazon é streaming de vídeos. Antigamente a Netflix colocava medo em locadora, hoje está quebrando a televisão. Então a Spotify começou para mudar ali o mecanismo de um lado, hoje está colocando terror em todo mundo. Porque a Spotify hoje está brigando com a televisão, está brigando com o Instagram, está brigando com o YouTube, vários canais diferentes. Omnichannel. Ou seja, as pessoas hoje procuram soluções. Então, o vendedor que faz o básico, ele vai ser substituído por um vendedor que entrega mais. E não existe melhor e pior nesse mercado, tá, gente? Só existe o mais preparado e o menos preparado. Por isso que quando trabalham comigo, as pessoas, está falando essa semana, né? Que as pessoas que entregam a mais ganham a mais. As pessoas que entregam na média ganham a média. E as pessoas que entregam da média para baixo são substituídas dentro do meu time. Não faz sentido trabalhar comigo. Nada contra elas, não tenho nada de mais. Eu prefiro trabalhar com pessoas de alta performance. E quem são as pessoas de alta performance? As pessoas que entregam mais, as pessoas que vão além do seu horário, as pessoas que vão além do seu dia. Vocês que estão aqui são pessoas que são além. Para você estar assistindo essa aula, é porque você é uma pessoa que procura desenvolvimento. Já é o primeiro passo de você estar na frente de outras pessoas. Já é um primeiro passo. É o que te sustenta pro resto da vida? Obviamente não. Mas já é um grande passo, é um passo importante. Então, conhecimento do mercado que você tem produzido, conhecimento do produto, serviço que você vende, é super é importante para você sair na frente do cara do lado. Porque o cara do lado está vendendo a mesma coisa que você. Eu sempre falo, conversando com uma pessoa essa semana, eu falei, cara, no final das contas, todo mundo vende a mesma coisa. A qualidade de uma e outra ali, às vezes muda um pouquinho e tal, e beleza, legal, mas o que muda de verdade é o atendimento.
É o atendimento que muda. Eu me preocupo sempre com o atendimento dos meus clientes. Procuro ouvir meus clientes. Procuro ouvir meus liderados. Procuro mais ainda ouvir meus líderes. Eles são os críticos do negócio. Vocês, como bons vendedores, será que você está entregando a mais ou o básico que te pede? Vendedor, empresário, empresa que entrega o básico estão sendo substituídos o tempo todo. O tempo inteiro. Pandemia veio para escancarar isso. A tecnologia fez assim, ó. Hoje a galera quer botar IA para tudo, quer substituir. Eu não sou de acordo, né? Eu acho que a IA ela potencializa a área comercial, ela não substitui o vendedor. Ela potencializa. Mas tem empresa que está substituindo. Esse dia eu conversei com um empresário e falou: ah, não, cara, eu tinha uma atendente lá que, pô, a atendente trabalhava de 8 horas da manhã às 18. Eu pagava X salário a ela e hoje eu botei uma IA lá que me atende 24 horas. Eu entendo a visão dele, não concordo, mas entendo. Por quê? Ele quer mais. Qual que foi a conta que o empresário fez? Ah, mas se eu tiver que colocar essa pessoa para trabalhar mais, eu vou ter que pagar hora extra. Eu boto uma IA que tem um custo menor e me trabalho mais tempo. Eu tenho a formação de pessoas, eu acredito em pessoas. Não existe escala de negócio sem escala de pessoas. O empresário, ele procura gente para poder ajudá-lo dentro para expandir o negócio dele. E os vendedores inteligentes sacam isso. Toda vez que eu entro num lugar como vendedor, eu saco rápido. Eu falo assim, cara, essa pessoa aqui precisa de um braço direito. Pode ser eu. Mas se eu entregar o básico, se eu entregar o que todo mundo entrega, não vai ser eu. Você sempre tem que se procurar se destacar, né? E aí, é uma pergunta que eu ouvi uma vez que eu gosto bastante, é o seguinte: qual que é a sua raridade? Mediante a todos os outros vendedores, o que que você faz diferente? Ah, eu tenho uma comunicação boa. Pô, beleza. O cara do lado pode fazer a mesma coisa. Ah, mas estou sempre bem arrumado. Beleza. O cara do lado pode colocar uma roupa legal também. Você tem que buscar a sua raridade. Você tem que ser uma pessoa mais completa. Independente da linha que você esteja. Independente se o regime que você esteja. Pessoas são pessoas. Regime é só um tipo de opção. Eu tenho vários regimes dentro dentro do meu negócio. Tem regimes CLT, tem regime de contrato, tem regime de comissionamento, tem vários regimes. E para mim, são só mecanismo e perfis de pessoas diferentes que gostam de trabalhar de uma forma diferente. Mas no final das contas, todos eles estão dentro do meu ecossistema para o mesmo segmento. Ser formados e crescer como pessoas, independente do regime que eles estejam executando. E para mim, um cara que é parceiro, que entrega a médio abaixo, está fora da parceria comigo do mesmo jeito como um CLT que entrega a médio abaixo, está fora da parceria. E não tem a ver com regime. Regime é só um detalhe. Tem a ver com o que essas pessoas querem para a vida delas. Então, tem mercado. E mais ainda, você precisa entender o perfil do cliente. Você precisa entender o perfil do cliente. Do cliente que você está atendendo naquele momento e do ICP, né, o cliente ideal, do seu negócio. Quem que é seu cliente? Seu cliente ideal. Então, com tudo isso, vocês vão melhorando, 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 melhorando. Então, fazendo uma recapitulação aqui. 7 passos de uma venda, que é constituído ali em apresentação, conexão, DI, solução, fechamento, referidos e validação. Outro ponto importante, postura e mentalidade. Outro ponto importante, conexão com o cliente. E outro ponto importante que a gente falou agora,
é o preparo e domínio. Beleza? Então, é, todos os pontos a gente finaliza aqui, tá? Esses pontos. Depois, em outra aula, a gente vai falar mais um pouco de sete passos da venda. Vou destrinchar cada passo dela. Beleza? E espero ter contribuído bastante com vocês. Show?